pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Eu confesso que há muito tempo eu tenho pesquisado sobre esse assunto. Já mencionei em diversos núcleos e gabinetes e discipulados algumas das informações que eu vou citar aqui para vocês. Informações extremamente valiosas, informações que uma vez que vocês a tenham, que vocês as dominem, a partir do conhecimento que vocês vão fazer com essa informação, vocês terão poder na mão de vocês. Ou seja, a informação certa gera poder. Então, te convido a pegar o seu celular, pegar aí o seu bloquinho de notas, você que prefere escrever, para anotar as informações valiosas que serão dadas aqui, porque eu não vou repeti-las, até porque eu falei que já está imensa a pregação, se for ficar repetindo, aí não vai dar. Está preparado? São dicas infalíveis que podem mudar a sua vida. Primeiro, em nossa igreja existe uma pessoa com 100% de aproveitamento em suas orações. Você sabe quem é? Eu ouvi, falaram o nome dela aí. Quem é? Laura. Laura, ela orou pedindo emprego, plim, o irmão ganhou emprego. Orou pedindo para ser mandado embora, plim, foi mandado embora. Laura está com 100% de aproveitamento. Se você não conhece a Laura, meu irmão, você está perdendo tempo. Procura a Laura e fala, ora por mim, preciso disso, preciso daquilo. Ela orou por namorado e ela orou por casamento e vão casar. Ela orou por não sei, está tudo acontecendo. Então, se você não sabia dessa informação, está aí, não repito mais. Informação 2. Aqui também temos um construtor que é pau para toda obra. Da Arca de Noé ao Templo de Jerusalém, um cara domina todo tipo de construção. Eduardo, nosso diácono, aqui, ordenado hoje de manhã, o bicho é brabo. Ele faz a obra que precisar, faz contato com o Eduardo, ele vai fazer o negócio acontecer. O cara é monstro. Terceira dica. Temos um maravilhoso diácono. Não sabe quem é diácono? É o diácono Tiago. É o homem das causas impossíveis no Detran. Tem que resolver causa no Detran? Faz contato com o Tiago. O cara resolve tudo o que você precisar no Detran. Mas não para aí. Nós também temos a Dani, que não é o Espírito Santo, mas ela te faz falar em línguas. E a gente tem testemunhas aqui na nossa igreja de pessoas que aprenderam inglês com ela. Então tá aí, ó, fluentes, para provar o trabalho da irmã. Temos o Bom para a Família, que são os temperos feitos pela nossa irmã Priscila. Temperos e geleias maravilhosas. A minha dica aqui vai ficar só no sal de ervas e na geleia de morango, mas as outras coisas também são muito boas. A lista é imensa, irmãos. Psicólogos, nutricionistas, e é de todas as áreas, que são informações valiosas, mas são informações que foram baseadas na minha experiência. Agora, imagina se a gente pensar ainda em proporções maiores. Pense em receber a informação, olha aí, atenção, de que uma ação da Bolsa de Valores específica, ela vai aumentar essa semana em 100 vezes o seu valor. 100 vezes o seu valor. Isso é, uma ação que valeria hoje 10 centavos, vai passar a valer R$10 cada ação. Os irmãos aí que já mexem com essas coisas, né? Isso significa que se você comprasse 1000 ações, você teria gasto R$100. E se você vendesse essas ações depois que elas valorizassem 100%, você teria quanto? R$10.000 em uma semana. Você tomou 100 em 10.000. Imagina ter essa informação privilegiada. Você ficaria feliz com um negócio desse? Pense que alguém te enviou aquele link da Amazon, onde aquela geladeira inox de 2 portas, que ela fala com você o que você deseja, Senhor. Ela libera água gelada, produz gelo, ela faz massagem nas suas costas em dias difíceis. Aquela geladeira incrível, ela está sendo anunciada por 10% do valor, porque alguém botou um 0 a menos no preço dela na hora de digitar. Ela custava R$10.000 e ela no link está anunciada por 1.000. E você ainda pode parcelar em 10 vezes sem juros no cartão.
Você compra essa geladeira? Nem cabe na minha cozinha, mas a gente dá um jeito, né? Bota lá de lado, sei lá. Pense em informações que geraram guerra. Intencionalmente geraram guerra, porque o objetivo era vender armas. Pense em informações que fizeram que grandes guerras se encerrassem de forma pacífica. Informações que semearam pânico e desespero, levando as pessoas a tentarem contra suas próprias vidas. Ou informações que renovaram a esperança de que dias melhores virão. Informações nos fazem confiar ou desconfiar de alguém. As informações nos fazem comprar ou vender qualquer item que seja. As informações nos fazem ter esperança ou desistir por completo de alguma coisa, até mesmo da vida. E vivemos num mundo onde o acesso à informação está extremamente facilitado. Você pode pesquisar qualquer coisa que você quiser num smartphone, da pior categoria, aquele que você tem que pedalar para ele ter bateria para poder acessar a internet. Ele te ajuda, em questão de minutos, a acessar mais informação do que os livros de uma biblioteca podem ter. Mas todo esse incrível volume de informação também nos traz sérios problemas. Esses fundamentados em estudos fundamentados em processamento de dados mostram que em cerca de 1 hora de uso de rede social, olha que coisa incrível, 1 hora de rede social padrão, ou seja, Instagram, TikTok, Facebook, aquela coisinha que você gosta, né, de passar um tempinho ali. Nosso cérebro está exposto a um volume de informação superior ao que somos capazes de ler em 1 semana. Em 1 hora, só passando o feed ali. Aí você ri, você vê uma propaganda, você vê uma coisa útil, passa mais 10 coisas inúteis, mas a informação está entrando. Imagine, então, todo o tempo que você gasta ao longo dos dias com as redes sociais. Porque nós, os brasileiros, somos os que mais dedicam tempo às redes sociais diariamente. Não estou tirando da minha cabeça. São dados, você pode pesquisar também. Google está aí para te ajudar. Em um dia, seu cérebro absorveu mais informações do que ele naturalmente absorveria em 1 semana inteira pelos meios naturais. Talvez por isso que a gente viva tão cansado. Talvez por isso o estresse seja algo tão comum, até em dias que você não fez nada para ninguém, só fiquei um pouquinho nas redes sociais. Mas se fosse só esse o problema, ainda dava para resolver. A gente, né, fazia aquele periódico jejum das redes sociais, né, deletava, vou deletar Instagram, TikTok e tudo mais, agora eu sou de Jesus só. E aí estava resolvido, porque estava redirecionado. Acabava com o vício, acabava com esse problema. Mas ainda temos 2 outros poderosíssimos fenômenos da internet. Um deles chamado fake news. E o segundo chamado clickbait. Fake news é aquela típica notícia falsa, tipo que bicarbonato com vinagre e uma gota de limão siciliano se tocar, se escorrer pelo seu braço e você tomar em jejum pela manhã vai te curar do Covid. Eu sei que você recebeu isso aí no WhatsApp, hein? Não adianta esconder, não. E que, infelizmente, muita gente usou sem checar se fazia sentido ou não. E pagou um preço por isso. E isso é um problema hoje, porque você pode pesquisar para fazer o seu trabalho da escola, o seu trabalho da faculdade, o seu trabalho, uma pesquisa para comprar um imóvel, de repente, e acessar uma fonte de informação completamente falsa. E você acreditar naquilo ali, e por causa da sua crença naquilo, você perder dinheiro, ou você se dá muito mal. Já o clickbait é uma tática usada na internet para gerar o tráfego online, né? Por meio dos conteúdos enganosos ou sensacionalistas. Do tipo, olha, eu me dediquei a esse clickbait aqui, então preste atenção.
Imperdível. Veja o beijo romântico entre Lula e Bolsonaro. Aí, quando você clica, é sim um beijo romântico do Lula com a esposa dele e do Bolsonaro com a esposa dele. 2 beijos românticos diferentes. Mas o objetivo é garantir que você vai clicar, que você vai lá e que você vai ser atraído por aquela notícia de alguma forma. Então, temos um volume imenso de informação, temos muita informação completamente falsa e mentirosa, disponibilizada como se fosse verdade, o que é pior, né? E temos muitas ferramentas para nos atrair para informações inúteis. Que panorama maravilhoso, hein? Com isso, tornamos o acesso à informação verdadeira e essencial, de novo, restrita a poucas pessoas. Pessoas que aprendem a filtrar, a controlar, a ir nas fontes certas para encontrar cada informação. E mesmo assim, precisamos usar meios primários e secundários para checar a validade daquelas informações. Não sei se você viu nos últimos anos, né? Tem inclusive páginas na internet que zombam só dos jornais televisivos, mostrando como os jornais televisivos hoje ainda publicam notícias que são fake news. E aí eu te pergunto, você percebe o quanto as informações certas, verdadeiras, são importantes na vida? Você se dá conta de quanto poder tem uma informação verdadeira? Você entende como é essencial descobrirmos quais são as informações que norteiam as nossas vidas? Porque você se lembra lá do exemplo que eu dei da geladeira maravilhosa, que saiu por 10% do valor, porque o cara esqueceu 0? Imagina que você descobre que todas elas, em 30 dias, param de funcionar. E não tem reparo que dê jeito. Você compra, ainda que seja 10% do valor? Ele disse que ele não encontrou o que eu pedi para ele procurar. Estar munido das informações certas não só fundamenta as nossas decisões, como nos garante segurança, estabilidade nas escolhas que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida. Então, volto a perguntar, quais são as informações que você se baseia diariamente para decidir? Para cada escolha que você toma no seu dia a dia, quais são as ferramentas fundamentais que você usa, as informações fundamentais? Porque existem informações que estão na base de tudo que você acredita, tudo que você vive, tudo que você decide. Dentre as milhares de informações que você é diariamente bombardeado, algumas delas recebem lugar especial no seu coração. Quais seriam essas informações? O medo de andar nas ruas de São Gonçalo à noite? A frágil economia brasileira? A corrupção do governo brasileiro? Quais informações realmente fundamentam a sua vida e fazem você decidir se sai, se não sai, se ama, se não ama, se aproxima ou se afasta? No texto dessa noite, estaremos diante do texto de um profeta num péssimo momento, onde tudo era caos e desordem, e a sentença do Senhor era de que o juízo viria sobre o seu povo. Só se falava de caos e destruição. O profeta, pelo contrário, ele cria no poder de Deus e ele cria que a salvação viria do Senhor, apesar de todo aquele caos. E ele ora. Mas a resposta que ele tem do Senhor arrebata o coração do profeta. Traz ainda mais desespero ao profeta. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 2. Eu vou fazer a leitura do verso 1 ao verso 4. Diz assim a palavra do Senhor, Abacuque, capítulo 2, versículos 1 ao 4. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor respondeu, escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará.
Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Esse foi um dos textos que eu tive a oportunidade de pregar lá na capela do seminário. Eu pude apanhar um pouco e aprender um pouco mais, e pude ver os pontos fortes onde a minha pesquisa foi boa, né? E a gente cresce com isso. Eu sempre tive um carinho especial pelo texto de Abacuque, porque ele é um cara sincero, mas que consegue amar e confiar mais no seu Deus do que nos seus próprios olhos. E esse sempre me pareceu uma excelente meta de vida cristã. Ele nasceu e cresceu num panorama terrível, num período de imenso caos em seu país. A nível internacional, então, a coisa estava completo descontrole. Ele enfrentava uma tensão entre as potências da época, e a gente falou muito disso quando a gente falou do livro das profecias de Isaías, que poderia resultar em guerra em qualquer momento. Quanto à realidade interna da nação de Judá, corrupção total, em todos os níveis, em todos os lugares. Líderes corruptos, mentirosos e traidores. Os ricos extorquindo e maltratando os pobres e as viúvas, para alimentar fome e riqueza pessoal. Os maus governavam o país e o povo pagava a conta. Olha só que coisa, né? E além de toda essa aparente desgraça social, moral e espiritual, Deus parece não responder àqueles que clamam pedindo socorro. Acompanha comigo esse pequeno trecho do capítulo 1 de Abacuque, versículo 2, lá do capítulo anterior, capítulo 1. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei violência sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade. A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Olha a oração do profeta. Olha como esse cara está desesperado. Imagina o que ele está vendo. É nesse contexto que Abacuque nos oferece a jornada espiritual de um homem que vai da dúvida até a adoração, da incerteza à fé de que o Senhor está no controle, da angústia à completa segurança em Deus. O autor parece ser uma pessoa imbuída de grande senso de justiça, que não se permite ignorar ao olhar a violência que segue ao seu redor. O seu desafio era, de verdade, irmãos, aprender a confiar naquele que está no controle de tudo e que é fiel à sua palavra. E isso só seria possível se estivesse em posse das informações corretas, senão ele ia continuar se desesperando conforme as coisas mudassem de acordo com sua visão. O dilema que inicialmente parecia estar em: mas por que Deus não age logo? Por que Deus permite tanto paganismo? Por que Deus permite tanta violência, tanta desgraça? E conforme Deus vai trabalhando no coração do profeta, e ele recebe a informação correta do que é essencial, essa postura se inclina e se muda. Passa a ser: basta confiar em Deus e fazer tudo o que estiver ao meu alcance fazer. Logo no versículo 1 do texto que a gente leu, no capítulo 2, observamos uma importante decisão tomada pelo profeta: se separar para orar. Cabe ressaltar que quando o profeta fala posto de sentinela, ou eu não sei qual a versão da sua Bíblia, você pode encontrar aí torre de vigia, talvez, ou quem leu junto comigo na NVI, né, sobre a muralha, ou quem leu na Ara, sobre a fortaleza, né, ele está sinalizando lugares reclusos, separados, onde geralmente fica apenas uma pessoa de cada vez, para garantir que está dominado todo aquele campo de visão. O que ele está sinalizando muito bem é que ele é alguém que entende a importância da oração. Ou seja,
desordem e caos lá fora. Cada um propondo uma saída e uma direção para resolver a vida. Mas Abacuque se separa, vai para um lugar onde ele possa ficar sozinho, contemplando o horizonte e busca novamente a Deus. Não de uma forma unicamente ativa, chega lá, despeja em cima de Deus e vai embora. Ele fala com Deus e ele aguarda de Deus a resposta da sua oração. E aqui a gente vai destacar a primeira informação base essencial para a sua vida e para a minha vida. Orar. Ou seja, o nosso ponto 1 nessa noite é: separe tempo para orar. Meu irmão, minha irmã, pelo amor de Jesus Cristo, separe tempo para orar. Eu sei que a vida é corrida para caramba. Eu sei que vivemos em meio a lutas, em meio a muito trabalho, em meio a muita informação. Mas é exatamente por isso que essa informação precisa deixar de ser apenas mais uma informação e precisa ser a informação que vai entrar pelos seus ouvidos, mas vai ficar gravada no mais fundo, lá no fundamental do seu coração, na estrutura mais íntima. Você precisa dedicar tempo à oração. O panorama lá de Abacuque era de caos completo e desespero. E o profeta se separa da confusão, do caos, de tudo que todo mundo está reclamando, e ele volta a orar. Podemos relacionar a forma como ele procedeu nesse trecho aqui, do capítulo 2, com a maneira que Jesus orienta os seus discípulos a orarem lá no Novo Testamento depois. Ele vai ensinar, vê o registro de Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Abacuque foi esse servo que orava. E isso agradava ao Senhor, que a seu tempo ia respondendo a Abacuque. Não na hora que Abacuque queria, não do jeito que Abacuque queria. Podemos observar isso no capítulo anterior, no capítulo 1, que foi o que a gente leu aquele trechinho, onde ele ora e tem a resposta assim na lata. Ele fez aquela oração que a gente leu, né? Cadê o Senhor? Será que tem ouvido e não ouve? Será que não está vendo a desgraça toda? E aí Deus responde assim para ele: pois eis que suscita... Ele acabou de orar, falou tudo isso e Deus responde: eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é: meu filho, eu não só estou ouvindo, como o que vem por aí não é coisa boa, então se prepara que eu vou passar em cima de vocês. Ele clama por uma ação de Deus frente a toda a depravação que ele está vendo do lado de dentro da sua casa, pelas ruas ao seu redor, por toda a sua cidade, por todo o seu povo. E Deus responde que vai usar alguém ainda pior para punir o povo dele. Vai usar os babilônicos. Mas essa resposta não satisfez o coração do profeta. Então ele volta para fazer essa oração que a gente acabou de ler, do capítulo 2. Agora Abacuque, agora que ele já sabe que vai ser ruim o negócio, ele já não está reclamando de Deus não ouvir, porque Deus já ouviu e já respondeu. Então o que ele ora é pedindo providência divina em favor do seu povo. Ora pronto para sair em defesa do povo, dizendo: Senhor, então eu sei, vai ser ruim, mas não deixa ser tão ruim. Ora e se coloca nessa posição. Isso quer dizer que não é uma oração onde Deus estará apenas ouvindo passivamente, mas também respondendo o profeta. É um embate diante do Senhor. É um momento que você se quebranta e você não está ali despejando no ouvido de alguém, você está conversando, se relacionando com alguém, atento à resposta que Deus vai trazer. Ele permanece em vigília, num lugar de muita atenção. Falaremos em breve especificamente sobre oração, então não vou me dedicar muito tempo aqui, não vou me aprofundar no tema oração, mas é assustadora a forma como a gente lida com oração, irmãos. Oração é um momento íntimo de conversa, de crescimento junto com Deus. Mas oramos como se Deus fosse aquele bichinho, sabe? O cego, mudo e surdo, né? Que a gente está ali falando só para falar, como se fosse uma meditação para o universo, só para aliviar o meu pobre coraçãozinho.
Isso não é oração. Desculpa te dizer, mas isso nunca foi e nunca será oração. Porque oramos para Deus tal como oramos para os nossos ídolos ao longo da semana. E o pior é que muitas das nossas orações para os nossos ídolos, muitas das nossas promessas para os nossos ídolos, ainda carregam muito mais fé do que as orações que a gente faz para Deus. Tipo, Deus, eu sei que tu pode salvar, mas Senhor, né, o Senhor salva ou não salva, aí é com o Senhor faz o que quiser. Espera aí, Ele pode ou não pode? Ele te ouve ou não te ouve? Ao observar o profeta Abacuque e atentos ao ensino de Jesus, se queremos aprender a lidar com momentos de tribulação de uma maneira que realmente agrade ao nosso Senhor, nós precisamos orar, parar de história fiada, parar de justificativa tosca, separar tempo e orar. Mas a maneira que isso ocorre tem que chamar a nossa atenção, irmãos. Abacuque ora como um ato que é muito além de ficar ali recitando palavras bonitas para o Senhor. Devemos orar como um momento de uma conversa com alta relevância com Deus, onde apresentamos nossos agradecimentos, nossas queixas, mas estamos cientes que Ele está ali ouvindo, que Ele está agindo, que Ele está intercedendo, que Ele está respondendo. Então, quando Abacuque acaba esse momento de oração, vem a resposta. Porém, mais uma vez, a resposta não é do jeito que Abacuque estava preparado para receber. De novo, ele é surpreendido. Versículo 2. A NVI diz assim: então o Senhor respondeu, escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Vamos refinar? Eu falei de pesquisar, né? Falei que a gente ia pesquisar. As outras versões, a Revista Atualizada vai dizer assim: escreve a visão, grava elas sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. E a NTLH, que é uma que tenta aí ser mais coloquial, digamos assim, diz: escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com toda facilidade. Então, já observamos a necessidade de orar, mas uma oração com sinceridade de coração, uma oração que aguarda a resposta de Deus, pensando a oração como um momento de relacionamento e não só de queixa ou pedido. Mas ao ouvir a resposta divina, o texto acrescenta uma segunda informação que é extremamente preciosa e que você precisa carregar no seu coração. É também preciso estar pronto a agir de acordo com a vontade de Deus, a agir de acordo com a resposta que Deus vai dar à sua oração. Dessa forma, somos conduzidos ao nosso segundo ponto. Disponha-se a obedecer. Obedecer, meu irmão. Disponha-se, anime-se para obedecer o que Deus vai mandar. É relevante observar que o profeta tinha se preparado para argumentar com Deus, para dizer o que o povo, né, mas o Senhor prometeu e tudo mais. E o que Deus vai responder quebra o paradigma do profeta. Tal como observamos, né, em diversos momentos na história do povo de Deus. Mas a resposta de Deus é clara e objetiva. Ele precisa garantir o repasse da mensagem que vai ser liberada. Então Deus nesse dia não estava muito para conversa com Abacuque, não. Ele diz: vamos direto ao ponto, Abacuque. Nesse caso, ao invés de uma simples resposta ao profeta, o que Deus dá é uma ordem. Ele vai dizer: você está me clamando, você quer respostas, então vai trabalhar. Escreve o que eu vou te mandar escrever. Precisamos atentar para o fato de Deus usar uma estrutura da língua hebraica incrível e que a gente repete ela aqui para essa tarefa que tem por objetivo assegurar a importância de alguma coisa. Sabe quando a gente lê aquele salmo que está lá? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não sei o que lá. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Qual é o centro da ideia do salmo? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É uma estrutura de repetição para assegurar o quão importante aquilo ali é. Então, a gente aqui no nosso texto tem escrever e gravar em tábuas.
É missão do profeta secundarizar toda aquela queixa que ele tinha. Ele tinha que deixar de lado, em segundo plano, medos, insegurança, porque era hora de obedecer. Por mais que ele sentisse tudo aquilo, era momento de responder à demanda do Senhor. Nesse momento, encontramos como um argumento central a esse versículo a necessidade de assegurar o repasse da informação. A informação que vai ser apresentada nos próximos versículos. Ou seja, quando lemos, para que se leia facilmente, ou na outra versão, para que possa ler até quem passa correndo, podemos entender que o destino da gravação da visão de Abacuque não seria só para um indivíduo, não era para um grupo de pessoas, mas era para que todos que passassem por ali soubessem aquela mensagem. Aquela mensagem precisava passar daquele grupo ali, precisava fluir através do tempo para alcançar outros corações, em outros lugares, em outros tempos. Como alguns arqueólogos cristãos vão brincar, estamos diante do relato bíblico mais antigo de um outdoor, irmão. Ele mandou fazer uma placa, para até quem passa correndo conseguir ler. Você nem tinha se atentado, não é? O objetivo era dar a maior visibilidade possível para a mensagem que Deus vai revelar. Era isso que Abacuque tinha que fazer. Para que todo aquele que atravessasse um momento de caos, de crise, de dificuldade, fosse alcançado pela mensagem. E não só fosse alcançado por ela, mas entendesse a necessidade de repassar aquela informação adiante, seguro, convicto de que aquela mensagem não era vazia, era uma mensagem importante, uma mensagem de poder. Porque essa informação mudará absolutamente tudo na vida de quem ouve. Ou seja, até aqui recebemos duas informações. 1, separe tempo para orar. 2, disponha-se a obedecer. Informações capazes de transformar de verdade o panorama da nossa vida. Mas mesmo essas informações, elas ainda estão aquém da mensagem central do livro de Abacuque. E aquém da mensagem central do nosso texto específico de hoje. O profeta nem mesmo sonhava com a grandeza da mensagem que estava por vir, mas prontamente se dispôs a obedecer. Tomou o que era necessário para escrever o que Deus diria. Como já falamos no início dessa mensagem, nossos dias são repletos de atividade, a gente faz tanta coisa, as crianças hoje, uma criança na escola, a menina tem que fazer balé, o menino tem que fazer judô, tem que fazer não sei mais o quê, aí a criança chega tão esgotada em casa que o pai não tem nem tempo de perguntar como é que foi a escola, que a criança já chega caindo ali pelos barrancos. Se para ela está assim, para a gente também não está muito melhor, não. É muito trabalho, é muita coisa. Porém, nesse caso, só cumprir obedientemente a ordem do Senhor não atende a questão. Você separar o tempo para orar é importante. Você se dispor a trabalhar é importante. Mas nada disso é suficiente em si mesmo. Obedecer, nesse caso, precisa ser sinônimo de se habilitar a transmitir de maneira clara, maneira palpável a mensagem que vem agora, transmitindo a todos que passam correndo. Ou seja, é preciso se tornar parte de um time de missionários. Se você não é parte de um time de missionários, você não entendeu a mensagem. É possível também estabelecer uma conexão aqui daqueles que passam correndo com os profetas, porque esse termo é um termo usado em todo o Antigo Testamento para falar dos profetas, visto que a gente vai encontrar isso em diversos outros textos. Tanto que um comentarista desse texto esclarece o sentido do texto original, propondo a seguinte leitura. Ele vai dizer assim: a fim de que possa profetizar aquele que segue anunciando. O objetivo maior seria a prontidão no repasse, na segurança, no conteúdo da mensagem de esperança que essa visão de Abacuque tem. Isso é, falar sobre a salvação futura que está se aproximando. A salvação que Abacuque já havia recebido como garantia. E era seu dever agora anunciar por todos os lados, para todas as pessoas, a salvação virá. Quantas vezes, irmãos, nós não nos pegamos depositando
as nossas esperanças de novo e de novo em ícones humanos, nos deuses da modernidade, em drogas, bebidas, estética, moda, tecnologia, internet, tantas coisas que satisfazem os nossos desejos imediatos, coisa que vai fazer a gente se sentir bem, mas que não vai resolver. Porque alguém deu a informação para você de que aquilo vai satisfazer o seu coração, e eu posso te assegurar que não vai. Todas essas saídas são exatamente o que fazia Judá na época de Abacuque. Todas essas saídas são exatamente o que todo e qualquer coração pecaminoso segue fazendo hoje, agora. E por isso é o que é indicado ainda em nossos dias por pessoas que não temem o Senhor. Terminou um namoro? A fila anda. Ué, mas eu achei que eu estava na igreja. Eu achei que agora era hora de orar, então, me dedicar ao Senhor. Não, meu filho, mas a fila anda, né? Chama o próximo. Que tipo de informação tem conduzido? É nesse contexto que essa mensagem divina se apresenta para você, te lembrando que chegou a hora de, em meio ao seu caos, em meio às lutas que você enfrenta, não que qualquer outra pessoa, se separar de uma vez por todas para orar, aguardando a resposta do Senhor, e diante da resposta do Senhor, se levantar disposto a obedecer. Se Ele mandou terminar o namoro, termina e segue em frente. Busca no Senhor o que é para fazer. Se Ele mandou buscar um outro emprego, busca e segue em frente, confia no Senhor. Ora, coloca diante do Senhor o seu coração e confia no que Ele responder. Diante dessas duas informações, eu te pergunto agora, nesse momento, você, meu irmão, você, minha irmã, está disposta a obedecer? Você que orou pedindo, você que orou ali, né, se dedicando ao Senhor, agora que Ele respondeu, você está pronto para obedecer o que Ele vai mandar? O caminho certamente não será de vitória em vitória, nem muito menos de glória em glória. Queria eu que fosse assim, desse lado da vida, mas não será. Mas a esperança será diariamente renovada nos nossos corações, porque a salvação virá. Vamos ao terceiro versículo, então? Há muitas informações preciosas aqui também. Deus te conhece, Ele me conhece, assim como Ele conhecia o profeta Abacuque. E por isso, nesse terceiro versículo, encontramos a preocupação de Deus em preparar o coração do profeta, que contemplaria o seu povo ser massacrado e ser conduzido ao exílio por um povo completamente corrupto. Mas mesmo frente a toda ansiedade pelo socorro e livramento, seria necessário esperar pelo tempo de Deus para a salvação. Um tempo que facilmente seria diferente do tempo que o profeta desejava. Deus, então, revela ao profeta que a visão se cumprirá e que o juízo é inevitável, inadiável, mas alerta que, mesmo em tempos sombrios, ele e os justos devem se agarrar à promessa de que o Senhor ainda está no comando de todas as coisas. Mesmo que os nossos olhos acham que não está. Ele continua, afinal, a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Está com medo? Está desesperado? A inteligência artificial vai dominar o mundo? A internet vai acabar com a igreja? O comunismo vai comer as criancinhas na rua? Não sei o que vai acabar? A igreja vai ficar sem solução? Nada disso vai acontecer. A igreja vai acabar um dia, nos moldes que a gente tem. Quando todos nós estivermos diante do Senhor e a necessidade será outra, completamente outra. Até lá, meu irmão, vem a perseguição que vier em nome de Jesus. Separa um tempo para orar, se prepara para servir e espera que vai chegar o nosso dia, a nossa hora. Não tem erro. Isso é promessa, isso é garantia. Deus é juiz sobre todos e Ele continua capaz de julgar e condenar não só os impérios, mas toda e qualquer forma de opressão. Abacuque conhecia a corrupção do seu povo, assim como ele conhecia a corrupção lá dos babilônicos, como ele também conhecia as corrupções do seu próprio coração. Por isso, mesmo quando o juízo divino parece ter caído sobre nós, podemos seguramente dizer:
Deus segue no controle de todas as coisas. Ele está aperfeiçoando o seu povo para o dia final. Pois naquele momento histórico de Abacuque, Deus usaria os babilônicos para punir o seu povo. Ele não estava tratando nada com os babilônicos, ele estava tratando com o seu povo. Mas tanto quanto os próprios judeus corruptos ou qualquer outro futuro opressor, também não passaria impune diante das mãos do Senhor, não, gente. Tanto que Babilônia cai, humilhado. Ou seja, Deus usa governos corruptos desde o início. Deus usa governos corruptos para punir o seu povo idólatra, para que o povo entenda que só precisamos dele e de ninguém mais. Não é algo que acontece hoje, não. É algo que sempre aconteceu e vai continuar acontecendo até o dia final. Isso é seguro, isso é bíblico de se afirmar. Deus, em sua providência e cuidado, permite que passemos por determinadas crises para nos animar a depender mais íntima e constantemente do apoio dele, para que sejamos homens e mulheres mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecar. Isso é o que estabelece a nossa confissão de fé. Pois precisamos relembrar o óbvio mais uma vez. Na hora da correção, ninguém fica feliz. Você imagina? Sim, eu não sei você, meu irmão, eu sou da época que eu apanhava e, graças a Deus, eu consegui ficar bem resolvido com isso. Às vezes que eu apanhei, eu duvido que eu tenha uma vez levado uma chinelada, uma correada e dito, ai, muito obrigado, pai, agora eu aprendi. Eu já aprendi agora. Né? Igual o menininho lá da flor. Não, não tem isso. Na hora a gente fica com raiva, na hora a gente quer argumentar, a gente reclama do que está acontecendo, mas a correção só vem se ela for necessária. Ainda que por um momento a correção seja dolorosa, ela vai findar, pois o seu objetivo é algo muito superior, que é promover o nosso retorno ao Senhor. Esse versículo 3 é incrível, irmãos. Quanto mais a gente espreme esse versículo 3, mais caldo vai saindo dele. Ao analisar cautelosamente esse versículo, podemos ainda perceber uma aparente contradição. Então, vou trazer de novo aí para a gente poder dar uma olhada. A Ara vai dizer, se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. A NVI vai dizer, ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. A melhor proposta para a compreensão desse trecho sugere que, pelo panorama humano, pode ser que pareça tratar de um cumprimento devido à dureza dos anos a seguir. Mas, pelo prisma de Deus, a infalibilidade do seu cumprimento, precisamente de acordo com o plano divino, não poderia ser questionada. Vai acontecer. Ainda assim, há nesse verso algo de extrema profundidade. Confira comigo novamente, uma tradução mais completa e sem abreviação de sentido desse versículo 3. Preparado? Atento? Preciso de toda a sua atenção agora. Versículo 3. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera por ele, porque certamente aquele que vem virá, ele não tardará. Nem todas as traduções nos permitem ver a repetição de pronomes que vai acontecendo nesse finzinho, pois no texto original é possível perceber uma intencional mudança do artigo feminino, que era a visão, para um artigo masculino, aquele pelo qual a gente deve esperar, aquele que cumprirá todas as coisas, de maneira que fica sugerida uma personificação, um homem virá, um alguém virá, é por ele que a gente deve esperar, ele simboliza a verdadeira salvação que a gente precisa, ele é o cumprimento da profecia. A salvação que viria não livraria o povo de Deus daquela Babilônia, meu irmão, mas de todas as Babilônias físicas e espirituais em todos os tempos. Cabe relembrar que para o povo de Deus, ao pensar promessa definitiva, só poderia significar uma coisa:
a maior de todas as promessas, a mais esperada desde o Éden, a central em toda a palavra de Deus, o envio do Messias Salvador, aquele que reinará sobre tudo e sobre todos. Ele é a salvação personificada. E aqui somos plenamente unidos com Abacuque e os demais justos do Senhor, que lançam sua esperança, sua fé e convicções sobre aquele que pode dar fim a toda e qualquer dor, opressão e miséria, oferecendo vida em abundância, renovo. O momento pode até mesmo ser tenebroso, as perspectivas de futuro podem ser péssimas, vivendo sob a liderança cada vez mais corrupta, cada vez mais escrachadamente péssima. Ou quem sabe viver em meio a uma nova guerra mundial, que é o medo aí, o receio das pessoas que se vier guerra, né, aí o mundo vai acabar. Mas o povo de Deus precisa relembrar, nós não caminhamos sozinhos. Nunca caminhamos sozinhos e não vai ser agora que a gente vai caminhar. O nosso Deus, Ele segue Senhor soberano na história. Ele permanece no controle de todas as coisas. Ele já nos garantiu que todo esse mal chegará ao fim. A informação-chave, a verdadeira mensagem salvadora, ministrada ao coração de Abacuque, capaz de tranquilizar o coração do profeta e de enchê-lo de esperança para ouvir a visão era: lembre-se que o Messias prometido virá. Ele não tardará. Ele já está chegando. Essa é a terceira informação vital para todos nós. Lembre-se que o Messias virá e não tardará. Porque diferente de Abacuque, meu irmão, minha irmã, nós, povo de Deus do século 21, temos a maravilhosa graça de sabermos que Jesus Cristo veio e de forma extraordinária Ele propiciou vida nova com Deus. E ainda mais, Ele mesmo prometeu que Ele vai voltar para nos buscar e que nesse dia viveremos com Ele eternamente em seu reino. Mas é importante salientar que essa promessa que foi feita lá atrás a Abacuque nos chama a viver uma vida de esperança, uma vida de expectativa, confiando naquele que nos inseriu no seu reino, o reino de Deus hoje, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Essas informações revelam um maior poder que esse mundo já pôde conhecer. Nenhum outro poder se assemelha ao poder do nosso Senhor. O supremo poder resgatador do Messias. Magnífico é viver conhecendo essas coisas, irmãos. Olha o que é essa informação. Assim, certamente somos habilitados a viver cheios de esperança. Apesar do presidente que ganhou ser quem você votou, ou ser quem você mais tinha medo que ganhasse. Pois em Cristo está garantida a nossa salvação. Independente da nossa cidade ser a mais segura do planeta ou a mais violenta do planeta, o Senhor continua sendo a nossa segurança de salvação. Eu lembro que numa das férias do Jackson, por volta aí de 2019, eu preguei uma série sobre esse texto completo de Abacuque. E como todas as respostas de Deus nesse livro apontam para o cumprimento da gloriosa promessa de redenção em Cristo Jesus. Tudo. Abacuque fala, mas os babilônicos são terríveis. Aí Deus vai e fala, mas eu estou mandando Jesus. Mas o povo é corrupto. Mas eu estou mandando Jesus. Tudo aponta para Jesus. Tudo porque é a mensagem central não só do livro de Abacuque, meu irmão. É a mensagem central de toda a Escritura Sagrada. Toda a Bíblia aponta para Jesus. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nos apontam que Jesus é a salvação de Deus para esse mundo caído. Porque somente em Jesus conhecemos a Deus, somente em Jesus somos habilitados, regenerados, redimidos para desfrutar do seu reino vindouro aqui e agora. Agora sim, podemos focar na mensagem tão importante a ser anunciada por todos os cantos. Essa é a informação que pode trazer vida para qualquer homem, qualquer mulher, de qualquer raça, qualquer etnia, qualquer gênero, ou qualquer definição desviante que vier aí pelo futuro, né? Sei lá, pessoa, raio laser e tudo mais. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo
viverá pela sua fidelidade. Uma tradução possível para esse texto é soberbo, no lugar de envaidecido, que vai mostrar uma pessoa cheia de si, que se acha alguma coisa, pessoa que antagonizaria o povo de Deus. Mas se o próprio povo de Deus se tornou um povo soberbo, um povo que se acha melhor do que os outros da terra, tem alguma coisa muito errada, porque quem seriam os justos, afinal? Quem seriam aqueles capazes de viver pela fé? Esse texto é tão relevante que ele será reproduzido por diversos outros servos de Deus ao longo da história. Ele vai aparecer várias vezes na Bíblia, repetido desse jeito e repetido com outras palavras. Ele vai aparecer, por exemplo, em Hebreus 10, versículo 38, para falar sobre a perseverança da fé dos cristãos em toda e qualquer circunstância. Ele vai reaparecer em Romanos, quando Paulo escreve, capítulo 1, versículo 17, para nivelar todos os homens e mulheres, independente de qualquer coisa, todos nós precisamos da mesma coisa para ser salvo, caracterizando a fé como única forma de vivermos as boas novas do reino de Deus. Inclusive, se a gente está falando de fé, te recomendo ouvir depois a mensagem de manhã. Então, conseguimos assim entender que 3 informações precisam não só ser conhecidas, mas vividas absolutamente todo dia da sua vida. Todos os dias. Se você viver mais um dia, repete isso aqui e você estará com Deus. Se você viver, sei lá, mais X mil dias aí pela frente, que Deus te abençoe e te dê graça, você seja o novo homem bicentenário, né? Mas que você repita todo santo dia essas 3 informações. 1, separe tempo para orar. 2, disponha-se a obedecer. 3, lembre-se que o Messias virá e não tardará. Essas informações precisam estar na base de tudo que você vai fazer, tudo que você vai pensar, tudo que você vai sonhar ou planejar. Cada decisão sua, cada escolha, cada ação, tudo precisa estar fundamentado nessas 3 informações. Senão vai ruir. Vai ruir. Devo namorar? Chegou a hora de casar? Será que realmente isso é o suficiente para terminar? Devo trocar de emprego? Devo comprar? Ou é hora de vender? Devo dedicar tempo às redes sociais? Devo dedicar tempo às pessoas que eu amo? O que eu devo fazer com o meu tempo? Separe tempo para orar, se disponha a obedecer e lembre-se que o Messias virá e certamente você saberá o que você deve fazer. Essas informações são especialmente vitais quando ainda nos lembramos, meu irmão, minha irmã, você vai sair daqui a pouquinho, ó. Daqui a pouco você vai estar saindo por essa porta aqui e sem imaginar, você vai olhar no seu smartphone e tem um monte de mensagem aí com um monte de coisa inútil, fake news, um monte de clickbait, um monte de besteira, um monte de coisa importante que você vai ter que administrar durante a semana. Vocês serão atacados por uma avalanche de informações, promoções, filmes, séries, viagem, desconto. A semana vai recomeçar e não só as lutas não finalizadas das semanas anteriores virão, como ainda vai surgir as lutas novas. E você terá que tomar decisões. Você é o responsável por escolher o caminho. Você precisará decidir como vai se comportar. Só existe uma informação com poder suficiente para nos fazer perseverar enquanto justos do Senhor, a certeza de que Jesus Cristo está voltando. Até lá, irmãos, a informação que Abacuque, Paulo, o escritor de Hebreus e tantos outros frisaram ao longo da história é: enquanto Jesus não volta, nós viveremos pela fé. Que essa informação que mudou o rumo de tantas vidas redirecione o seu coração nessa hora. Que essa mensagem te auxilie no processo de tirar os olhos do furacão, que é desesperador, eu sei. Ele pode estar em cima de você, em cima da sua casa, em cima de uma pessoa que você ama, mas tira os seus olhos do furacão e olha para onde estão firmados os seus pés. Olha a rocha que fundamenta o seu coração. Olha quem está no controle de todas as coisas, garantindo que o seu fim é certo. É com Ele. Jesus Cristo voltará. E eu reinarei com Ele. Mas e você? O que você vai fazer?
Hoje é tempo de renovar a sua vida com Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Hoje a oportunidade é colocada diante de nós de novo, para reiniciarmos a nossa caminhada com o nosso Senhor. Hoje é tempo de romper com as idolatrias, com as informações que roubaram a essência do nosso coração. Informações duvidosas, informações enganosas que nos fizeram realmente dedicar tempo, dinheiro, tantas outras coisas, e que não atenderam às nossas necessidades, para finalmente nos render a quem é o Senhor da glória. Jesus Cristo, Senhor de tudo e todos, hoje se coloca diante de você e chama você para orar, obedecer e confiar. E você? Como você responde ao chamado do seu Senhor? Convido você a fechar os seus olhos e diante dele responder com sinceridade ao chamado que ele fez a você. Oremos. Deus Santo Poderoso, que informação incrível, Senhor, o Senhor ministrou sobre a vida desse jovem Abacuque, um homem desesperado, um homem dominado, Senhor, por tantas aflições. E o Senhor trouxe essa mensagem de poder, de renovo, de esperança, de fé, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque nessa noite o Senhor vem ao nosso encontro com a mesma informação, uma informação igualmente valiosa. Senhor, muitos de nós aprendemos a olhar para o Senhor como apenas um mito, alguém que a gente deve orar ou louvar, mas isso não afeta o nosso coração, que hoje isso seja lançado por terra, que hoje, em nome de Jesus, os nossos corações sejam rasgados diante do Teu altar, Senhor. Que seja o Teu Espírito a trazer o renovo, o amor, aquela mesma paixão, Senhor, que já houve nos nossos corações. Que seja a oportunidade de vivermos contigo o evangelho de boas novas, de certeza, de fé, que Jesus Cristo não só está vivo, mas voltará. Senhor, Maranata, ajuda-nos a viver certos desse fato, não como uma promessa que a gente anota e se apaga, mas com a maior convicção que o nosso ser puder. Ajuda-nos, Senhor, a confiar esperando no Senhor, hoje e cada dia da nossa vida, em nome de Jesus. Amém.